Para quem não conhece, o Young Professionals é um grupo de afinidade dentro do I3E. Então, o I3E, ele tem o I3E Mundial, ele tem regiões, tem seções e tem grupos de afinidade ligados às seções. Então, o Young Professionals que a gente representa é da seção Nordeste, certo? Nordeste Brasil, que antes era chamada de seção Bahia. Então, dentro do Young Professionals, a gente atua mais com os graduados, nos 15 primeiros anos dos graduados, então, com ferramentas e com a parte técnica para ajudar, então, nesse desenvolvimento, nesse começo de carreira, certo? Trazendo sempre temas inovadores. E também temos o capítulo profissional, também ligado ao I3E, o capítulo profissional que está apoiando o evento hoje é o Nordeste 1, que ele compõe PELS, IAS e PES, então, sistemas de potência, parte de eletrônica de potência e a parte de aplicação de indústria. Então, que cabe bem também dentro do nosso bate-papo. Então, hoje no bate-papo eu tenho o prazer de receber o Alessio, que é nosso parceiro do Smart Grid, lá com a CEMIG, certo? E o Marcelo, que também tem atuado aí conosco e com a CEMIG, para falar, então, sobre baterias aplicadas a sistemas elétricos e potência. Então, eu vou passar primeiro a palavra para Alessio, para ele se apresentar e falar um pouquinho da CEMIG, e depois eu passo a palavra para Marcelo, pode ser? Tá, joia. Camila, muito obrigado aí pelo convite, boa tarde a todos aí. Meu nome é Alessio, né, sou engenheiro da CEMIG, eu trabalho na área de normalização, especificamente na parte de acesso ao sistema elétrico, tanto consumidores quanto acessantes geradores. E sou gerente da CEMIG do projeto de pesquisa e desenvolvimento, que a UFPB participa, né, a Camila, o pessoal do UFPB, e é um projeto que tem mais ou menos 1,5 megawatt-hora de armazenamento, um sistema de lítio e 2 sistemas de chumbo ácido. E o sistema de lítio, ele é o da BYD, né? O Marcelo vai apresentar os sistemas deles aí, né? Falar um pouquinho da CEMIG, fazer um pouquinho de propaganda aqui, né? A CEMIG é uma empresa integrada no setor de energia elétrica. Ela tem geração, transmissão e distribuição. Atende aqui o estado de Minas Gerais, mas o Grupo CEMIG ele tem mais de 170 empresas e consórcios, né? Ele tem ativos e negócios em 23 estados aqui do Brasil. Temos aqui mais de 8,4 milhões de consumidores em Minas e uma rede de distribuição muito grande, aqui 530 mil quilômetros. É um grande desafio atender toda essa área aqui. E ela vende 18% da energia aos clientes livres aqui do Brasil e tem mais de 6 mil megawatts de capacidade de geração, entre usina hidrelétrica, tem eólicas, solares. Há um tempo a CEMIG criou a CEMIG Sim, que tem trabalhado no mercado aí de energia solar, em conjunto com outras empresas. E é isso aí, gente. Vamos ver se vai ser bem produtivo aí, espero. Obrigado. Com certeza. Obrigada, Alessio. Marcelo? Olá, boa tarde, Camila, Alessio, pessoal que nos acompanha. Agradecer primeiramente o convite, né, Camila, do Alessio também. Primeiramente, aí, me apresentar para vocês. Eu sou o Marcelo, eu trabalho na BYD, que muita gente fala BYD, né, BYD. A gente está portuguesando esse nome, colocando BYD. Eu trabalho na divisão comercial técnica na parte de solar e também armazenamento de energia, os famosos ESS. A BYD, falando um pouquinho da nossa empresa, na nossa atuação, é uma empresa que foi fundada em 1995 na China por um pesquisador do governo chinês e com 20 colaboradores. Ela acaba entrando no mercado e revolucionando a tecnologia de baterias de lítio. E desde então ela tem um crescimento exponencial. E após 24 anos ela já conta com mais de 235 mil colaboradores. Então é uma gigante global
que está no Brasil desde 2014, montando chassis de ônibus elétricos, painéis fotovoltaicos, também a parte agora de baterias de lítio em Manaus. Estamos inaugurando nossa fábrica e estamos aí desbravando esse mercado agora no Brasil de sistemas de armazenamento desde 2018, de pequeno, médio e grande porte. É uma empresa que trabalha com eficiência energética, então ela já foi fundada sobre 3 pilares: o pilar de geração da energia limpa, o armazenamento dessa energia e a distribuição correta dessa energia, de forma consciente. A gente chama dos 3 sonhos verdes da BYD, ou seja, a parte de geração, armazenamento e distribuição. E a gente tem uma pequena apresentação, que depois eu vou passar para vocês, falando um pouquinho mais dessa parte de armazenamento, que é onde a gente tem o tema principal do nosso debate de hoje. Bom? Tá bom, obrigada, Marcelo. Eu acho que agora eu vou só dar uma explicada para vocês, pessoal. Um bate-papo de hoje, então a gente, como o Marcelo comentou, ele vai fazer uma pequena apresentação e a partir desse momento a gente vai começar o bate-papo, então, aonde a gente vai discutir, tanto o Alessio quanto o Marcelo, quanto eu fazendo perguntas, eu vou deixar eles contra a parede, então, brincadeira. Mas vamos lá, certo? Então, Marcelo, tu podes compartilhar a tua tela? Vamos ver se dá certo? Tá, vamos lá. Deixa eu só vir aqui. Eu não sei se dá para visualizar já, Camila. Só um pouquinho. Pronto, já estamos vendo. Uhum. Tá ok. Deixa eu só aqui. Marcelo, eu vou desligar aqui meu microfone por enquanto tu apresenta, certo? Aí tá, okay. Tu fica à vontade. Qualquer coisa, é só chamar. Muito obrigado. Então, pessoal, nós temos aqui uma pequena apresentação da BYD. Nós não vamos falar hoje de todas as divisões da BYD, são mais de 21 divisões dentro da BYD, né, global. Hoje a gente vai focar na divisão de baterias. Esse é o nosso headquarter, que fica em Shenzhen. O assunto nosso hoje é armazenamento de energia, então a gente vai focar nessa divisão da BYD. Como eu relatei anteriormente, é uma empresa fundada sobre 3 pilares, então ela entende que não basta você gerar energia limpa se você não armazenar essa energia e não distribuir da forma correta. Trabalhar com eficiência energética é fundamental e é impossível você atingir eficiência energética sem o pilar do armazenamento de energia. Okay? Então, falando em baterias, a BYD é a maior fabricante mundial de baterias de lítio, de fosfato de ferro lítio. É uma empresa que consegue fazer a integração vertical, né, em um ciclo completo dessas baterias, desde a parte de você trabalhar com a matéria-prima, né, desenvolver os seus produtos, colocar isso em um processo produtivo, produzir as suas baterias, as suas células e os seus módulos, inserir isso em um produto acabado, seja um veículo, um sistema de armazenamento, um ônibus ou um Skyrail, né, que são os nossos monotrilhos elétricos, e depois ter essas baterias de volta na BYD para que nós possamos reciclar essas baterias também. Uma empresa com mais de 24 anos atuando em sistema de baterias, né, com baterias de lítio, mais de 16 anos de experiência em sistema de armazenamento, nos chamados ESS, com mais de 1.500 patentes. Então, de longe, é a empresa que mundialmente tem mais bagagem, né, nesses sistemas de armazenamento de energia. Nós falamos da integração vertical da BYD, desde a matéria-prima até o produto acabado. É uma empresa com a capacidade de produção incrível, a gente está falando de mais de 65 gigawatt-hora, mesmo nesse ano com pandemia, e com algumas joint ventures no mercado automotivo, como Toyota e outras montadoras, iremos aí até 2022 bater os 100 gigawatt-hora ano. Uma empresa que trabalha com mais de 10 anos aplicando baterias de lítio, de fosfato de ferro lítio, na linha automobilística, que é o mercado mais criterioso que existe a nível mundo. Então isso traz para a gente uma segurança muito grande. Todas as normas internacionais vigentes, sistemas de baterias, a BYD atende, e todos os testes
que contemplam essas normas, obviamente a BioID tem que fazer e tem que atender os requisitos. São vários tipos de teste: perfuração, de queda, de pressão, de temperatura, né, de extrusão também. Então isso a gente acaba tendo essa parte de certificações. Quando a gente fala em química de lítio, obviamente dentro do mundo do lítio existem várias químicas diferentes. A BioID sempre opta para a questão de armazenamento de energia pelo fosfato de ferro-lítio, porque é a química com capacidade, com escala produtiva, que te oferece a maior segurança e também vida útil. E a gente vai ver o porquê disso, por que a BioID opta pelo fosfato de ferro-lítio em seus sistemas de armazenamento. Obviamente existem outros sistemas de armazenamento. Aqui a gente tem um parâmetro de uso para cada solução de armazenamento, então desde a parte de hidro até a parte do chumbo ácido, falando do fosfato de ferro-lítio também, o LFP, o NCM, que também é uma forma, e a gente tem alguns parâmetros para comparar as tecnologias, desde o tempo de vida até a questão de investimentos. Isso é importante para que nós tenhamos a noção do que a gente está falando e como esse mercado ele está mudando. A gente vai mostrar ao longo dessa apresentação em questão de competitividade, de preço e também de aplicações. Aqui a gente tem a questão da estabilidade do fosfato de ferro-lítio, algo muito importante, e o principal motivo porque nós utilizamos o fosfato de ferro-lítio. Esse gráfico de barras que nós vemos do lado esquerdo da apresentação desse slide, nós temos o porquê usar o fosfato de ferro-lítio. Então abaixo nós temos a temperatura. O fosfato de ferro-lítio começa a entrar em instabilidade próximo aos 500 graus. Em outras químicas de lítio, você tem essa instabilidade se apresentando a uma temperatura mais baixa. E isso traz consigo o risco de você ter um problema de mau funcionamento ou até de incêndio quando a tecnologia libera o oxigênio, que não é o caso do fosfato de ferro-lítio. A nossa tecnologia não libera o oxigênio, o que não causa combustão espontânea. Então você nunca vai ver uma bateria de fosfato de ferro-lítio da BioID explodir, por exemplo. Isso traz uma segurança muito grande para o nosso projeto, para o nosso produto. Quando a gente fala em lítio, a gente fala em mercado de oportunidades em armazenamento. Então, eu gosto de trazer esse gráfico, essa análise de 2017, mesmo sendo um pouco antiga. Nós temos aí uma participação do lítio em utility scale. A gente já vê que no mundo o lítio já representa mais de 90%, já representava em 2017, das aplicações falando em utility scale. Aqui nós fazemos algumas projeções anuais por aplicações a nível mundo. Quais são as aplicações mais comuns dentre os sistemas de armazenamento que já existem no mundo e quais serão até 2040? A Bloomberg faz algumas análises, né, um instituto de pesquisa aí extremamente reconhecido na Europa, em todo o mundo, que constantemente está fazendo pesquisas a respeito de novas tecnologias, sistemas de armazenamento, de energia renovável, e ele traz nesse estudo as aplicações principais de sistemas de armazenamento. E vai ter uma abordagem, com certeza, vai ter muita sinergia com o que a gente está falando hoje. Um sistema, por exemplo, ancilar, serviços ancilares na rede, será uma das principais aplicações, junto com o peak shaving, a questão do armazenamento de energia, o backup, né? Uns sistemas residenciais também para veículos elétricos, são as principais aplicações que essa pesquisa mostra para sistemas de armazenamento. Em relação à projeção, o gráfico do lado direito, quais serão os países que vão figurar entre os principais em questão de implementação dessa tecnologia até 2040. Obviamente, China, Estados Unidos e alguns outros países onde essa tecnologia já é mais desenvolvida, mais madura, vão continuar implementando e crescendo, porque realmente notaram que ela é muito viável, muito interessante e importante, inclusive para o crescimento da própria solar e também da eólica. Quando nós trazemos essa análise para a América Latina, nós conseguimos verificar o seguinte:
que nós, aqui no Brasil, e Chile, México e outros países que nós temos essa pesquisa feita, a gente consegue perceber que na América Latina, até 2025, os principais mercados serão Brasil e México, cada um com cerca de 1 giga instalado de armazenamento. Obviamente, essa pesquisa da Bloomberg, cada 6 meses ela vai mudando, então o bom é que ela sempre erra para menos, né? Então isso fatalmente pode ter um aumento nessa projeção que a Bloomberg faz. Interessante a respeito de preço também, quando a gente fala em preço do sistema, obviamente esse preço ele vem caindo. Eu costumo dizer nas minhas palestras que a bateria vive hoje o que o solar viveu há 6, 7 anos atrás, tecnologia nova, com um custo ainda não tão interessante, não fechando, não fazendo sentido para todos os projetos. No entanto, ela vem reduzindo o custo por vários fatores, e a gente vai mostrar alguns deles aqui. Tá? Mas o mais importante nesse gráfico é a gente entender a projeção que a Bloomberg faz, analisando vários cenários, até 2030. A gente percebe que vai ficar abaixo dos $100 o quilowatt-hora, o que praticamente fecha todos os projetos, torna-se viável para todos os projetos, né? Então não tenho dúvida que, junto com solar e eólica, o armazenamento é uma das tecnologias renováveis que mais vai crescer, certamente. Por que a gente fala, principalmente no Brasil, sobre mercados de oportunidades? Eu pontuei 5 fatores que fatalmente impulsionam essa tecnologia, o crescimento dessa tecnologia. O crescimento das renováveis, solar e eólica, traz consigo a necessidade de estabilização dessas fontes renováveis, dessas energias renováveis, lembrando que são fontes intermitentes e que precisam de uma garantia de despachabilidade. O armazenamento te dá essa segurança. A redução de custo das baterias de lítio, que vem acontecendo a passos largos. O modelo tarifário no Brasil, a gente está falando de tarifas horárias. O crescimento da mobilidade elétrica, você não tem aí a famosa utilização da energia assim que você está produzindo a mesma, então você tem que armazenar essa energia e ter o seu carro sendo carregado na sua residência ou no seu trabalho, e nem sempre no momento que você está produzindo a energia, você está utilizando. Então, o armazenamento traz um papel fundamental nesse contexto. E o próprio aprimoramento da tecnologia de lítio. Dia a dia a gente vem melhorando, vem conseguindo colocar mais energia, né, uma maior potência, vamos dizer assim, em um sistema que tem o mesmo porte. Então, que a gente chama de densidade energética. Eu consigo armazenar hoje em um container de 40 pés, por exemplo, pelo menos 20%, 15% a mais do que eu armazenava aí há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Isso é a evolução da tecnologia. E o fosfato de ferro-lítio, dentre as químicas de lítio, é a química que mais oferece oportunidades de crescimento, de melhoria contínua. O Brasil, a gente tem um mercado muito particular, que só o Brasil tem, mais de 4,5 giga rodando com diesel no norte do Brasil, estou falando somente da região norte, o que é bem, se a gente parar para pensar, é muito armazenamento para a gente implementar, né? Mas nós temos as soluções para isso, né? As soluções estão aqui. A gente hoje consegue substituir tranquilamente um sistema de gerador a diesel por sistemas de armazenamento com baterias de lítio. Seja um sistema residencial de pequeno porte, um sistema de médio porte, que parte de 200 kWh, e eu consigo ultrapassar os 100 MWh em sistemas modulares, ou sistemas de container, que eu parto de 5 de meio mega, né, e consigo ultrapassar 300 MWh, dependendo da necessidade do projeto. Então não existe tamanho de sistema que impeça eu inserir um sistema de armazenamento. Se eu tenho 200 mega, 300 mega ou 2 kWh para uma residência, eu tenho hoje disponível sistemas de lítio para atender esse tipo de projeto. Falando um pouquinho de produtos, bem rapidamente, a gente vai esmiuçar isso talvez nas nossas discussões com algumas questões. Esse é um produto típico, a gente não vai apresentar o sistema aqui
residencial, mas vamos partir para os sistemas de porte maior. Esse é um SS Outdoor, é um sistema que parte de 200 kWh, que eu posso fazer aí a parte junto à rede, conectá-lo a um grid, fazendo hora ponta, fazendo controle de demanda, eu posso fazer uma reserva de energia, um backup. Então, para um mesmo cliente, eu posso aplicar esse produto, agregando valor a esse produto. O meu cliente pode ter um backup e, ao mesmo tempo, com esse sistema, fazer um sistema de hora ponta, utilizando o mesmo produto. Se ele tiver um problema de demanda, também consigo fazer controle de demanda. E se eu tiver um projeto maior, eu consigo montar esse sistema em paralelo. É um sistema plug and play, onde a BYD fornece a solução completa, não tem nada de nenhum outro fornecedor. A BYD desenvolve as baterias, a eletroquímica, o hardware, o software e o firmware desse produto. É um produto de instalação de 3 horas, então instalação muito rápida, um índice de manutenção extremamente baixo, de falhas também, garantia de 10 anos pela BYD Brasil, ideal para várias aplicações, como hora ponta também, e um baixíssimo custo de manutenção. Basicamente, a manutenção desse sistema é a limpeza do equipamento, né? Então a gente brinca que é um espanador que a gente tem que ter aí para tirar a sujeira, a poeira do equipamento, né? Eu posso montar ele em módulos, montar em paralelo, e eu posso atingir aí capacidades de armazenamento acima de 100 MWh. Isso é muito interessante. Nós temos já projetos no México, por exemplo, com mais de 100 MB utilizando esse produto, nessa configuração que está na tela. Aqui, quando a gente sai daquele sistema, nós entramos no sistema de container, que é o mesmo sistema que nós temos com a CEMIG. Esse produto também é um produto inteiro BYD, é um produto completo da BYD, onde eu tenho as baterias, as PCS, que são os inversores, todos os sistemas auxiliares, assim como no produto antigo, controle de temperatura, parte de comunicação, monitoramento, supressão de incêndio. A gente sempre fala em normas, né? Tudo isso atende às normas europeias, mundiais, IEC e UL, para entregar isso para o nosso cliente. Ok? Um pouquinho do produto, do layout, como funciona. Então, eu tenho as baterias, tenho a PCS, que faz a conversão sempre de DC a C e AC DC. Eu tenho que lembrar que a entrada desse produto é sempre em AC 380, né, e ele armazena em DC nas baterias. Toda bateria tem um sistema de... esses são os PCS. Toda bateria tem um sistema de BMS. E aqui está o grande segredo da BYD. Muita gente acha que o segredo da BYD são as células e baterias. É lógico que também são as células, mas o grande segredo está na integração do hardware e do software da BYD. Então, toda a bateria, todo o módulo da BYD tem um monitoramento e um gerenciamento a nível celular. Toda a célula da bateria que está no módulo está sendo gerenciada e monitorada pelo sistema de BMS. Isso é muito importante para o perfeito funcionamento do meu sistema. Mais uma vez, os sistemas auxiliares disponíveis dentro do container. Aqui mais mostrando um pouquinho melhor. Aqui alguns cases que a BYD tem no mundo, aqui funcionando com eólica. Né? Eu não estou amarrado a nenhuma fonte específica de renovável, só funciona com eólica ou só funciona com o solar. Não, ele funciona diretamente com a rede, eu não necessito de ter uma fonte renovável, caso eu não a tenha. Eu posso colocar direto na rede, armazenando a energia em um horário mais barato e menos crítico, e depois, na hora ponta, que a minha rede precisa de ter ali uma despachabilidade, garantir, eu posso entrar com o sistema de armazenamento. Mas logicamente, eu sempre tenho alguma renovável, que é uma fonte mais barata, aliado ao meu sistema de armazenamento. Mais um case com uma PGM, que é um grande parceiro nosso, também um sistema extremamente premiado, já fora do Brasil. Um sistema também na Inglaterra, de 31 MWh. Esse já é no Brasil, da nossa usina de P&D, que nós temos aqui próximo a Campinas. Nós temos uma usina experimental
com toda a tecnologia de módulo fotovoltaico disponível no mundo, e com um sistema integrado de ESS de 630 kWh. Por que isso? É um showroom para os clientes entenderem como funciona o sistema de armazenamento. Quando você fala, tudo é bonito no papel, mas quando o cliente precisa ver um sistema, ele vai querer olhar, ir lá, mexer no equipamento, ver como funciona, e a gente tem isso no nosso showroom, na nossa usina de P&D, aqui próximo a Campinas, que vai ser inaugurada agora no próximo mês. Esse é o nosso projeto com a CEMIG, que nos trouxe aí um pioneirismo no Brasil, junto com a CEMIG, é um marco no setor elétrico brasileiro, setor de energia no Brasil. A gente tem muito a agradecer essa parceria com a CEMIG, na verdade a gente não cansa de agradecer essa oportunidade, porque esse projeto, ele, desde o início, ele foi muito bem elaborado na parte do escopo, e aí o Alessio pode falar até melhor do que eu, que foi ele que elaborou esse escopo. E aí a gente sentou, né? A gente fez um planejamento, uma inicialização desse projeto muito bem feita, com base no PMBOK, logicamente, fazendo um risk assessment, toda a parte de entender prazos, riscos do projeto e tudo mais. Lembrando que é um produto totalmente novo no Brasil, e a gente conseguiu executar esse projeto com muito sucesso, graças a esse gerenciamento do projeto, tanto por parte da CEMIG, quanto também da BYD e da Alsol. Então, ele foi tão bem executado que ganhou entre os 3 melhores do mundo, o que também, de novo, trouxe muita alegria para a gente, porque entre centenas de projetos no mundo, o primeiro que a gente faz no Brasil já fica entre os 3 melhores do mundo. Então, esse é motivo de muita honra para a BYD. É um prêmio que acontece na Inglaterra, que a BYD foi aí premiada também. A gente fala um pouquinho a respeito de perspectivas, riscos e desafios desse mercado. Eu sempre gosto de comentar isso. A gente não tem ainda uma regulação para híbridos no Brasil, sistema de armazenamento, talvez incluindo o sistema de armazenamento na própria 482, para unir com a solar, ou dividir, criar uma específica para ESS. A gente não tem sequer um sistema de NCM específico para você importar isso. Não existe uma classificação. Então, tem muito ainda a gente percorrer nesse caminho para fazer realmente esse mercado crescer de forma a atender toda a demanda que existe reprimida hoje no mercado brasileiro. Falando nesse mercado, é um mercado que necessita de capacitação, de incentivo de produção nacional de empresas, tanto a parte de bateria como o sistema de armazenamento. O Brasil tem capacidade para isso. Entrada de novos players no mercado para aumentar a competitividade, isso é muito saudável. E a nossa mudança de mindset para a eficiência energética. Eu sempre falo que não adianta você instalar o painel solar no telhado de um cliente e ele continuar com problema de queda de energia ou outro problema que, porventura, ele tenha. Eu tenho que trabalhar com o sistema de armazenamento para conseguir fazer a gestão daquilo que eu estou gerando, né? De novo, é impossível falar de eficiência energética sem falar em armazenamento de energia. Logicamente, a gente tem, né, sempre tem riscos, né, para esse tipo de sistema. O maior risco que eu considero é quando você faz a união do sistema, tenta desenvolver sistema de armazenamento com empresas que não têm o DNA de fabricação de baterias. Então você pega a bateria de um fabricante com o inversor de outro, monta e tenta fazer um sistema de armazenamento. Você esquece de uma parte fundamental, que é quem vai desenvolver o software disso e até onde vai esse desenvolvimento, onde eu paro e onde o outro continua, né? E aí você não tem a perfeita comunicação do seu sistema, que se porventura ele tiver também uma química mais sensível à temperatura, como a gente viu, você vai ter explosão. Então é isso que aconteceu em alguns sistemas já no Brasil e também no mundo, com outras marcas de armazenamento que trouxe já aí um alerta para a gente, né, em relação a sistemas. Não dá para olhar só preço, tem que olhar o track record daquela empresa, know-how. E quando foram investigar as causas, alguns projetos já foram
investigado por empresas independentes, e a gente tem o principal erro ligado à questão do BMS, a questão do hardware, do software e do firmware, né? Então foram empresas joint ventures que pegaram baterias de outro fabricante, sabiam fabricar a parte de inversor e tentaram montar um ESS. Só que aí, por algum motivo, houve uma falha no BMS que trouxe todo esse impacto para o projeto. Basicamente é isso, o nosso site está aqui, WID, você encontra todas as informações a respeito de produtos WID no nosso site, WID Brasil, www.byd.ind.br. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de apresentar isso para vocês, e agora eu passo aí a palavra para o nosso amigo Alessio. Eu vou primeiro interromper não, mas me meter aqui. Vou agradecer, né, Marcelo, pela apresentação. E agora, então, a gente vai começar aí com Alessio. Alessio, você quer comentar um pouco da apresentação? Quer falar um pouquinho sobre como é que a distribuidora enxerga isso, essa necessidade de bateria ser conectada realmente ao sistema? Bom, falar assim, em linhas gerais, né, assim, de utilização dos sistemas, né, a gente, primeiro, parabenizar o Marcelo pela apresentação, né, muito detalhada. Obrigado, Alessio. E a gente vê o seguinte, que com a evolução da inserção de eólicas e solares, a tendência de cada vez ser mais necessário mesmo o armazenamento, né, assim, no limite, né, se fosse tudo de energias renováveis, seria imprescindível o armazenamento, porque elas não são controláveis, né? Exceto as hidráulicas que a gente consegue controlar. Agora, para outras funções, aí tem a questão econômica, né? Por exemplo, o peak shave, né, que eu costumo chamar de redução de pico de demanda, né? É uma funcionalidade importante para a distribuidora, a mais importante. Temos também a questão de controle de frequência, né, que o armazenamento vai brigar com outras tecnologias, né, com geração a gás, com outros tipos de tecnologia, né. Então, como o Marcelo comentou, a questão econômica ainda pesa muito, né, a gente tem que ver ainda uma redução de custos para ter uma inserção maior. O que a gente tem que ver são aqueles casos onde é mais atrativo, onde é menos atrativo, essa questão, né? Na CEMIG a gente tem esse projeto, né, que a gente está junto aí com a FPB, com a Alsol, com a IFRN, e que a BYD forneceu para a gente, que a gente está estudando. No caso lá, tem uma usina fotovoltaica de 540 kW-pico, né? Um sistema da BYD de 1,36 MWh, e mais 2 sistemas de chumbo ácido foram fornecidos pela empresa PHB, de menor porte, 100 kWh, 125 kWh, né? O que a gente tem visto, realmente, o lítio bem mais atrativo do que o chumbo ácido, por questão de espaço, de performance, né, de perda, né. Então, a gente está pesquisando e está procurando entender onde a gente poderia utilizar, né, e as funcionalidades, custo, riscos, né, estão aí procurando aprender. Certo. E da CEMIG, a questão de fontes renováveis, Alessio, vocês já estão sentindo alguma influência grande no sistema ou essa influência ainda está pequena? Que a gente vê aqui no Nordeste, por exemplo, a eólica ela já tem horários que ela fornece grande parte da energia, então já tem algum sentimento por parte até da ONS, né, do ONS, que a inércia ela está reduzindo. Na rede da CEMIG, vocês já sentiram esse impacto?
A gente, assim, é como se fosse um tsunami, né? Vem pegando, pega primeiro o pessoal do planejamento, né? Para poder estudar a quantidade, pessoal do planejamento e relacionamento comercial, para poder organizar os processos para poder atender todo mundo adequadamente, né? Então, a CEMIG passou por esse processo, já teve, né, muito aprendizado, muito amadurecimento nisso aí. Então, a gente tem muita usina ligada na média tensão, principalmente por causa da resolução 482, né, que criou o sistema de compensação, né, onde você, na verdade, o valor da energia, ele vale o valor o valor da energia gerada, mesmo tanto da energia consumida, né? Então, é um incentivo muito grande para o crescimento das gerações eólicas, fotovoltaicas, né? Mesmo PCHs também. A CEMIG não temos muita, tem mais solar. E a gente já tem percebido, assim, alguma questão, um ponto ou outro começa a ter sobretensão, então a gente tem que atuar, né? É um grande desafio para uma empresa, né, igual a CEMIG, a gente ter critérios que permitam a integração das fontes renováveis de forma econômica e com segurança. Então, a gente sempre anda, vamos dizer, no fio da navalha. Se você coloca um critério muito restritivo, fica muito caro. Se você põe um critério muito permissivo, né, vamos dizer assim, no final vai ser problema para o próprio acessante e para os consumidores ou os acessantes que estão na vizinhança, né? Então, a gente está sempre nessa busca de conseguir vamos dizer, o caminho do meio aí, né? De critérios adequados, né? Eu entendo que o armazenamento, no futuro, ele pode ajudar bem, assim, essa questão de aproveitar o sistema existente da melhor forma possível, né? Então, você integrar mais consumidores e mais geradores, uma maior quantidade, aproveitando o sistema existente, sem ter que expandir, sem ter que fazer muitas obras, né? Perfeito. Acho que eu vou passar aqui para o chat, que eu estou vendo que tem uma pergunta que é nesse caso realmente de baterias e de tecnologias de baterias. É do Marcelo Borges. Marcelo, tu queres fazer a pergunta ou prefere que eu leia para os participantes? Matheus Borges. Pronto, ele está falando aqui para eu ler. Ele pergunta, então, a gente pode deixar, e eu acho que o Marcelo deixou bem elucidado, né, qual o tipo de bateria que está sendo utilizada, que é a de lítio, mas ele gostaria de saber as restrições, então, da bateria Redox Vanadium em relação à estabilidade e quais seriam as principais aplicações desse tipo de bateria. Tá. A gente vê surgindo no mercado inúmeras tecnologias novas de baterias, né? A BYD sempre vai optar e opta pelo fosfato de ferro-lítio, dentre as químicas de lítio disponíveis, né? Obviamente, como ela é líder mundial no mercado de veículos elétricos, ela utiliza em veículos elétricos também o fosfato de ferro-lítio. Porém, em veículos híbridos, ela utiliza outra química, né, que já é o NCM. Então, nós não utilizamos o valádio, nós não, a BYD em particular, nós não conhecemos muito dessa tecnologia, tá? O que a gente vê surgindo são outras tecnologias de baterias, de armazenamento, que são muito promissoras, mas que em escala produtiva não oferecem ainda um custo interessante para atender a demanda, né? E também a níveis de produção, colocar isso em processo e ter todas as aplicações, seja um peak shave, um backup, um controle de frequência ou de tensão, né, uma regulagem. A gente tem que pensar assim, não é só custo, eu tenho que pensar em escala produtiva e eu tenho que pensar em aplicações. Eu tenho que unir tudo isso para ter uma tecnologia interessante. Muitas vezes a gente ouve, Marcelo, mas tem uma bateria aqui, como eu já ouvi, né, que essa tecnologia ela não tem degradação, ela dura 30 anos, muito mais que o lítio, ela não tem degradação e é mais barata.
né? Mas é possível produzir isso? Qual material você utiliza? Né? Esse recurso está disponível em abundância para atender em escala mundial? Né? Então isso é importante. Quando a gente fala em lítio, você tem uma matéria-prima abundante na natureza. E as maiores reservas estão na América do Sul, né? Bolívia, Argentina. Então, sempre quando a gente fala em baterias, temos que pensar em escala produtiva e viabilidade de aplicação. Particularmente, eu não conheço a fundo essa tecnologia para falar o quão viável ela é em termos de aplicação. Perfeito. Marcelo, aproveitando esse gancho, tu falou que para a escala de rede conectada, vocês utilizam uma tecnologia, para, por exemplo, veículos elétricos, vocês utilizam outro tipo de tecnologia. Então, como é que vocês vislumbram esse dimensionamento a nível de rede elétrica dessas baterias? Tá. No caso, quando nós utilizamos em veículos 100% elétricos, a gente usa a mesma química para armazenamento nos veículos, sempre o fosfato de ferro-lítio, principalmente pela questão da estabilidade térmica dessa tecnologia, dessa química. Quando a gente fala em veículos híbridos, você precisa de uma bateria diferente da química de fosfato de ferro-lítio, com a densidade energética, né, melhor para atender aquela demanda de aplicação. Lembrando que a bateria de um veículo híbrido é totalmente diferente da bateria de um veículo 100% elétrico. Né? Um híbrido exige um armazenamento bem menor, exige um peso também menor. Então, são vários fatores que são ligados, que são mandatórios para esse tipo de aplicação. Quando a gente... é uma fase muito importante, é a fase de dimensionamento do projeto conectado à rede para fazer um serviço ancilar. E, na minha opinião, esse foi um dos principais fatores de sucesso do projeto junto com a CEMIG, é a fase de dimensionamento. Lembrando que o projeto ele tem 5 fases, que é a fase de inicialização, planejamento, execução, validação e encerramento. Né? A fase de inicialização é onde está contemplada a fase de dimensionamento, onde obrigatoriamente você tem que definir o escopo do produto que vai atender, o quanto eu vou precisar armazenar em quilowatt-hora ou em megawatt-hora e qual a potência de saída desse equipamento. Né? Eu tenho que ter isso muito bem mensurado, porque eu corro o risco de daqui 3 anos, de repente, o que eu tenho armazenado devido à degradação, que é inerente ao processo, ao produto, não atender a demanda minha de potência injetada. Então, o dimensionamento, na minha opinião, do projeto com a CEMIG foi o principal fator de sucesso, o correto dimensionamento. Então, eu tenho que saber se naquele ponto da rede, o quanto eu preciso ter armazenado em megawatt-hora e qual a necessidade de despachabilidade, de injeção, de potência de saída. Tá? Porque isso vai determinar a configuração das minhas PCS. Lembra que nós vimos na apresentação a configuração das PCS? Então, o dimensionamento ele leva muito em consideração essa junção feita a 4 braços do fabricante do sistema de ESS juntamente com o cliente, para entender perfeitamente a demanda. Perfeito. Seria realmente essa ligação, né, de potência instantânea que eu preciso entregar, né, e o tempo que eu preciso entregar essa potência, né? Por exemplo, numa regulagem de frequência, você tem uma alta potência de saída, uma grande potência de saída, né, num curto espaço de tempo. Então, eu tenho o famoso 2C ou 4C, quando eu tenho pouco armazenamento, mas a minha capacidade de injeção, a minha potência de saída, ela é extremamente alta. Para entrar, atuar durante 15 minutos, meia hora, e já sair de novo. Né? Então, são configurações diferentes que eu tenho que entender o escopo, a necessidade, para depois trazer para dentro de casa e escrever o escopo desse produto. Perfeito. Alex, tu queres comentar alguma coisa sobre essa questão do dimensionamento? Como é que a CEMIG, como é que a rede de distribuição enxerga esse dimensionamento? Para a aplicação, como eu falei, o peak shave, né, a redução de demanda de ponta,
Normalmente, a gente tem pontas aí de 4 horas, 3, 2, 1, né? Então, quanto maior essa ponta, mais caro fica o sistema, mais energia você precisa para reduzir aquele montinho, né? Vamos dizer assim. Então, o que a gente procura, a gente está prospectando na CEMIG possíveis aplicações, depois, mais para frente, a gente pode comentar um caso aqui, pontos onde essa demanda, esse pico é de 1 hora, de 2, mas normalmente é mais que isso, normalmente 3. Então, você tem, por exemplo, você quer reduzir 1 megawatt durante 2 horas, né? Então, você vai precisar que o seu PCS, né, tenha a capacidade de 1 MVA, né? E ele tem que ter 2 megawatt-hora de energia para poder tirar esse pico aí, né? É o que o Marcelo falou, né? Frequência já libera muito mais potência rapidamente, né? Já é diferente. Perfeito. Bacana, bacana. Fabiano agora tem uma pergunta. Fabiano Salvadori. Fabiano, ativa aí? Estou, deixa eu ver. Pronto. Boa noite, Alessio. Boa noite, Marcelo. Tudo bem, Alessio? Joia. Tudo bem? Beleza. Tá bem, Ribeiro. O mesmo, Alessio, o mesmo. Um grande abraço. E é um prazer conhecer o Marcelo. Eu vou começar fazendo uma pergunta pelo Marcelo. Marcelo, eu recentemente revisando um artigo, eu encontrei algo de uma revista do I3E, eu encontrei uma afirmação que é colocada reiteradamente no que se refere aos aspectos ambientais na utilização da energia fotovoltaica e a utilização de bancos de baterias que são menos poluentes que as termoelétricas, por exemplo. O que realmente tal. Porém, não se tem assim, não se coloca informações com relação aos resíduos gerados pelos painéis fotovoltaicos, né? Quer dizer, eles têm uma vida útil, depois eles vão ter que ser descartados, e eu sinceramente desconheço qual é a aplicação que se faz com esse descarte. E as baterias que também vão ter que ser descartadas, e eu fiquei assim bastante impressionado, né, que vocês recolhem as baterias. A tua apresentação foi fantástica, teve muitos dados, assim, eu realmente vou assisti-la novamente para rever algumas informações. A minha pergunta, como advogado do diabo, digamos assim, é no seguinte sentido. Você mostrou os impactos da questão das baterias, das tecnologias, a evolução e tudo mais. E com relação aos impactos ambientais, você, daria para dizer que hoje os impactos ambientais são menores? Porque realmente, utilizando o lítio-íon ao invés de chumbo ácido, a gente sabe que sim. Como é que você vê essa questão ambiental com relação aos sistemas de bateria? Tá. Só pegando um gancho em relação, falando rapidamente de painel, um estudo recente, né, feito aí pelos fabricantes, os maiores fabricantes de painéis, no qual se inclui também a BYD, constatou-se que o painel fotovoltaico ele tem um maior percentual de reciclagem do que as próprias latinhas de alumínio, né? Então, ele tem um alto índice de reciclagem. Tá? Lembrando que a gente tem ali alumínio, vidro, tem ali a própria caixa de unção, que é plástico e tudo mais, mas são materiais recicláveis, tá? Em relação a painel. Para baterias de lítio, não tem como comparar com o chumbo ácido, ela polui bem menos, mas assim como o chumbo ácido, todos os fabricantes de lítio também têm que seguir as normas vigentes do país. O que diz no caso do Brasil, e isso a BYD analisou muito bem antes, todo fabricante tem que fazer o recolhimento após a vida útil das baterias. Tá? Lembrando que no caso do lítio, você tem o famoso second life, que a gente chama. Né? Você pode, eventualmente, após uma análise muito detalhada, você tentar usar essas baterias para outras finalidades de armazenamento, que não exige, de repente, a potência de saída muito elevada. Né? E aí estuda-se isso, a gente tem um projeto agora
com o CPQD em andamento para baterias de Second Life, mas, independente desse estudo, as baterias de lítio também utilizam componentes nobres. A gente está falando de cobre, a gente está falando de alumínio, né? Então são todos recicláveis. E a BioID faz essa reciclagem. Ou seja, após os 10 anos, a BioID recolhe o sistema, traz as baterias e faz o processo de reciclagem. Nós somos, como fabricantes, obrigados a fazer esse processo. Mas o índice, tanto de bateria quanto de painel, ele é extremamente elevado para a reciclagem. Ok. Obrigado. Realmente nos dá uma ideia de que está havendo um maior cuidado, né, ambiental, e isso é importante. Obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Prazer foi meu. Esperamos recebê-lo, quem sabe, aqui em João Pessoa, num momento oportuno. Vai ser uma honra. Ok, vou aproveitar, Camila, vou fazer uma pergunta para o Alessio. Fica à vontade. Pode ser? Claro. Oi, Alessio, boa noite. Tudo Boa bem noite. em Belo Horizonte? Tudo bem em Belo Horizonte? Está em Belo Horizonte, Tirando né? a epidemia, está tudo bem. Exatamente. Eu não sei como é que nós vamos sair dessa, mas vamos lá. Alessio, você comentou com relação a problemas com sobretensão. Como é que a concessionária atua nesses casos? Você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Tá. Como é que a concessionária atua nesses casos? É antes da instalação, por exemplo, de painéis fotovoltaicos em residência? Como é que funciona? Desculpa aí não ter atendido, tá? Bom, o pessoal do planejamento analisa o sistema, né? Teoricamente não é para ter, Deixa eu ver quando aí, né, rapidinho. não é para ter sobretensão, né? Da mesma forma como não é para ter subtensão no atendimento das cargas. Mas, na prática, né, você tem, às vezes, um desequilíbrio no sistema, ou, às vezes, uma questão de um ajuste no regulador de tensão, né? Então, quando ocorre a sobretensão, a gente não tem tido, assim, vamos dizer, tantos casos, não, mas já está começando a ter alguma coisa que o que sempre teve, né? Subtensão em pontos distantes, pontos fracos do sistema, né? Então, vamos dizer, é quase que uma novidade, né? Tem muita sobretensão. Então, normalmente é questão de ajuste, né? De regulador. Pode ser que um caso ou outro você tenha que fazer um reforço na rede por alguma falha no planejamento, ou trabalhou com a carga, depois se mostrou menor do que a real. Porque, só um comentário, né, o pessoal do planejamento sempre analisa qual que é a carga mínima na região. Então, assim, quanto mais carga você tem no alimentador, por exemplo, mais geração você consegue injetar ali. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa coincidência de hora que está gerando e hora que é a carga, né? Então, por exemplo, tem que olhar no domingo a carga é mais baixa, então você tem que considerar a carga de domingo. A fotovoltaica, por exemplo, carga de domingo no meio do dia, né? Então, as ações são mais um ajuste, algum regulador que está jogando a tensão muito para cima, né? Mas é uma preocupação que a gente tem, porque, na verdade, você tem menos espaço para elevar a tensão do que para cair. A tensão fica normalmente perto de 104% na barra da subestação. E vai poder cair, né, atender até com 98%, 95% lá na ponta, né, dentro dos limites regulatórios. O inverso já é apertadinho, né? Então, o máximo que pode trabalhar é 105%. Então, é um desafio novo aí para todos nós. Há uns 6 ou 7 anos eu participei de uma palestra por um engenheiro da Siemens, em que ele relatou uma situação que estava acontecendo na Alemanha, já estava começando a acontecer na Alemanha, e parece que nos últimos anos a coisa se complicou, que era que em determinados momentos a quantidade de potência injetada pelos que agora criaram esse termo, os prosumers, né, aqueles que geram, estava se tornando elevada demais, e a concessionária iniciava um procedimento de corte, ou seja, redução da potência injetada na rede. O fornecedor tinha que desligar a sua rede. Vocês já estão vislumbrando esse horizonte ou ainda está muito longe?
Ainda não, a gente sabe disso, né? Você tem que ter uma questão regulatória também, né? Pelo que eu já ouvi dizer disso aí, que imagino até que são para gerações de porte maior. Não sei se chega até no consumidor residencial. Mas o que eu já ouvi dizer, até conversando com o pessoal da Siemens também, é que a concessionária cortando, ela tinha que pagar aquela energia que fazer tipo uma estimativa da energia que estava sendo cortada, né? Então tem que ter uma questão regulatória e tem que avaliar se vale a pena, né? Até uma questão estatística, né? Em vez da concessionária reforçar o sistema, que às vezes fica mais caro, mas aí você tem que implementar sistema também para você mandar o comando de corte. É uma série de questões que nós ainda não estamos nesse ponto, não. Tá certo. Estamos entrando num período nebuloso, né? A regulação do setor vai definir os parâmetros para a operação também. Né? Mas tá ok, Alessio. Foi um prazer conversar contigo. Um grande abraço. Realmente. E o convite também, né? Uma oportunidade, apareça aqui em João Pessoa para a gente poder bater um papo. Tá certo? Tá, joia. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, Camila. Obrigada, Fabiano. Abraço, Fabiano. Abraço, Marcelo. Abraço. Obrigado. Continuando aqui, pegando esse gancho mesmo que o professor Fabiano começou, de sobreatenção, de pensar em fluxo reverso, e dar realmente um aumento da necessidade, por exemplo, de utilizar esses armazenamentos. Se a gente começar a instalar mais e precisar pagar por isso daí, Alessio e Marcelo, quem é que paga essa conta? Como é que fica? Como é que fica o payback dessas soluções? Tá, deixa eu já começar aqui falando um pouquinho, porque envolve um pouquinho, ou muito, né, a questão de custos, obviamente. O principal calcanhar de Aquiles hoje, quando você fala em sistema de armazenamento, é um imposto de importação, né, as taxas. Então, para a gente ter uma ideia, o último estudo que nós fizemos, o último levantamento, você está falando em cerca de 80% de taxa de internação. Então, eu tenho que pegar meu custo FOB, né, de um equipamento, supondo que custe lá $100 mil, para colocar esse equipamento aqui no chão, aqui no Brasil, no local de instalação, eu pago 180. Né? Obviamente, isso inviabiliza muito vários projetos. Eu poderia estar hoje instalando muito mais sistemas, porque eu tenho uma grande demanda reprimida no mercado, e isso não acontece no resto do mundo. Então, quando a gente fala que o Brasil está atrasado em relação ao armazenamento, não é só pela falta de conhecimento da tecnologia, mas também pelos custos. Muita gente já entende a necessidade do armazenamento e sabe da aplicação. Então, estão desenvolvendo até o ESS, que a gente chama, né, as a Service, ou seja, uma modalidade onde você vende um sistema de ESS ou aluga esse sistema como se fosse um gerador. Então, eu tenho um cliente que tem problema, por exemplo, na hora ponta. Ele está embaixo de um guarda-chuva, né, está com uma concessionária, onde a hora ponta dele é muito cara, ele tem um delta muito aí significativo, a hora fora ponta para a hora ponta. E já mostrou-se viável o sistema de armazenamento para esse cliente, onde ele vai gerar a sua energia através do solar, armazenar essa energia, né? Então ele vai atender as cargas dele com o solar, armazenar o excesso, e na hora ponta, ao invés da rede, ele vai colocar as baterias. A conta começa a fechar para alguns sistemas no Brasil, para alguns locais, né? E essa conta ela pode ser paga ou pode ser aí contraída, né? Esse investimento pode ser feito pelas empresas que vão fazer isso acontecer no as a Service, né? Como forma de aluguel, por exemplo, ou na própria empresa que vai investir em um sistema desse. Se ele tiver um payback de 3 anos, 4 anos, como já começa a se mostrar em alguns locais do Brasil, são muito poucos, mas existe, o próprio cliente, a própria indústria, vai estar investindo nisso. Tá? Então, existem algumas modalidades já acontecendo no Brasil,
com empresas que vão comprar os equipamentos e vão alugar, principalmente para fazer hora ponta e controle de demanda, complemento de demanda, e também empresas que vão investir no seu sistema, comprar o sistema de armazenamento, ao invés de ter um gerador a diesel ou outro tipo de coisa para fazer hora ponta. Perfeito. Alessio? Alessio? Acho que está desligado o microfone do Alessio. Alessio. Estou falando com um negócio fechado aqui. Eu trouxe um exemplo de uma linha de 138. Deixa eu projetar para a gente conversar em cima dele, só para ver o desafio, né, nesse caso específico, nessa aplicação de custo. Tá aparecendo aí? Ainda não. Tem que clicar para habilitar também, Alessio. Oi? Clica para apresentar e daí para habilitar. Acho que às vezes ele pergunta para permitir. Ainda não? Ainda não. Mostrar barra, exibir. Bota para apresentar a tela inteira, eu acho que é mais interessante. Sempre tem que apanhar com esse negócio, né? Tem apresentar agora, apresentar a tela inteira. Coloquei como uma janela, Alessio. Dá uma analisada. Foi, Alessio, foi. Aí, foi. Tá uma apresentação aí agora, um PowerPoint? Tá, exatamente, um caso de 138. Isso. Estão vendo? Sim, sim. Bom, isso aqui foi uma prospecção baseada no caso real. Na verdade, a gente tem uma região aqui de Minas Gerais que é atendida por uma linha de 138 kV. E essa linha, prevista em 2021, ela chegar perto do seu limite, que é 125 MVA. Tá? Então, a gente deu uma avaliada como seria para postergar, mas já tem uma obra prevista, né? Mas quanto que seria, qual seria um sistema de armazenamento para postergar essa obra 5 anos, tá? Bom, que obra é essa? Como a linha está chegando no seu limite, 125 MVA, a gente teria que fazer uma nova linha de 80 quilômetros, o cabo Grosbeek, e 2 seções de 138 kV. O custo aproximado dessa obra é de 45 milhões. A gente escolheu esse caso porque é uma curva de demanda bem pontuda. Você lembra que eu tinha comentado com vocês que quanto mais, vamos dizer, gordinha essa ponta, né? Mais energia você precisa para cortar a ponta. Mais caro fica o sistema. Então, no caso lá, é uma curva bem saliente, vamos dizer assim. Então, para dimensionar o sistema de armazenamento, a gente fez assim, a partir do ano que a linha chegasse ao seu limite, a gente projetou a demanda 5 anos para frente para ver até qual que seria a demanda que ia atingir depois desses 5 anos, considerando um crescimento de 3%. Tá? Então, a demanda atingiria 145 MVA após 5 anos, né? Ou seja, ultrapassando em 20 MVA a capacidade da linha, tá? Então, o sistema de armazenamento vai ter que ter inversores nessa ordem de grandeza aqui, de 20 MVA, que vai ser a demanda, o pico de demanda que vai ter que ser cortado, né? E nesse caso específico, a energia necessária seria 25 megawatt-hora. Então, vocês veem como que essa curva é bem pontuda, né? Praticamente 1 hora e pouquinho, né? De demanda, de pico de demanda que a gente está cortando, né? E, considerando 5 anos de postergação da obra, então, foi uma conta assim, mais simplificada,
que eu ganho com essa postergação? É o custo do dinheiro, né? Cada ano que eu postergo a obra, é menos dinheiro que eu tenho que gastar em investimento, né? Às vezes a empresa tem até que pegar dinheiro emprestado, né, para poder fazer investimento. Então, considerando aí 10% ao ano de ganho, né? A gente teria um ganho de 22 milhões e meio com essa redução da obra, tá? Bom, mas o custo que a gente tem de referência teria que ser um sistema, né, de 25 megawatt-hora, e o custo que a gente tem em mente, por enquanto, é em torno de 4 milhões para cada megawatt-hora, né? Então, nesse caso, a gente gastaria 100 milhões para ganhar 22 milhões e meio. Então, só um minutinho, gente, se eu pedir, pessoal. Tranquilo. Só fazendo barulho ali. Bom, então, você vê o desafio que seria, né, para a gente teria que ter uma redução aí de 4 vezes, né, ou 5 vezes, para poder ter esse ganho com essa postergação de obra. Só para a gente ter uma ideia de um caso de aplicação, né? Então, esse caso específico é uma obra cara, que 80 km de linha não é uma coisa muito comum de ser feita. É uma curva bem atrativa, né, para fazer pico, corte de pico, que é uma curva bem pontuda, e mesmo assim é um desafio grande em termos de custo, a referência que a gente tem atualmente, né? Eu trouxe mais um caso aqui, eu acho que vale a pena a gente... Pode apresentar, está apresentando? Hã? Pode apresentar, sem problemas, Alessio. Esse é um caso que algumas usinas fotovoltaicas, elas têm mais capacidade em módulo do que em inversores, né? Então, por exemplo, na resolução 482, o limite é 5 megawatts de potência injetada por uma usina, né, um fotovoltaica, uma eólica, uma hidráulica, que está na resolução 482, o sistema de compensação. Então, muitas solares têm mais do que 5 megawatts de placa. É justamente para aumentar a energia gerada. O que acontece é que ela vai ter, num dia muito ensolarado, ela vai ter perda de energia, né? Ela poderia, às vezes, injetar, vamos dizer, 6 megawatts, né? Mas o limite ali é no inversor, e no caso, inclusive, é um limite da própria resolução 482. Então, essa energia que está sendo perdida, vamos dizer assim, ela poderia valer em torno de R$1 cada quilowatt-hora, tá? Fazendo uma conta aqui, normalmente, o valor que eu falei para você seria 4 milhões por megawatt-hora, né? Ou então 4 mil por quilowatt-hora no custo de um sistema de armazenamento. Mas vamos supor que a gente chega aí, daqui a um pouco tempo, com a redução do custo lá, chega a R$1.000 por quilowatt-hora. Eu pegando essa energia que seria jogada fora, né? Porque o meu inversor não dá conta de injetar essa energia ao meio-dia, por exemplo. Ao invés de jogar fora, eu vou armazenar e injetar essa energia à noite, por exemplo, no sistema, né? Se ela vale R$1, cada dia eu vou ganhar R$1 por quilowatt-hora, né? Só que, se meu sistema de armazenamento custa R$1.000 por quilowatt-hora, eu precisaria de uns 3 anos aí para poder empatar
essa conta. Então, vamos dizer, deve ser uns 5 anos aí, 4 anos e pouco de payback. É só só para a gente ter uma ordem de grandeza, né, de alguns casos de exemplo, né? Assim, Não sei se ficou claro essa questão Com certeza, e considerando que o Marcelo falou que as baterias da BYD duram 10 anos, então tem tempo suficiente aí para elas renderem, né, depois desses 3 anos do retorno, né? Então seria, na verdade, já estaria ganhando, né, Marcelo? Perfeito, perfeito. A colocação do Alessio é muito pertinente, né, nesses exemplos. Obviamente, o sistema de armazenamento ele abre um leque de aplicações muito grande, né? Principalmente a nível Brasil. No Brasil, eu costumo falar que se a gente tem algumas particularidades em alguns países onde o armazenamento ele tem uma aplicação maior, um tipo de aplicação maior, no Brasil você tem uma variação muito grande para sistemas de armazenamento. Para estabilização das renováveis, para a questão de peak shaving, peak loading, reserva de energia, você tem a questão do off-grid, você tem questão de hora ponta. O Brasil, talvez, do mundo, seja o país que ofereça a maior opção, o maior leque, melhor leque de aplicações para sistema de armazenamento. Então, quando a gente fala que armazenamento talvez cresça, dependendo do que aconteça no mercado, ele cresça até mais do que o solar e eólico, porque ele não depende exclusivamente do solar e do eólico. Ele pode funcionar na rede, com a rede. Eu posso ter, quando eu tiver a regulamentação, né, eu posso ter clientes com problema na hora ponta ou problema de demanda, que ele vai carregar na madrugada o sistema de armazenamento, né, com a energia da rede mesmo, e ele pode usar isso, de repente, em um outro horário que ele acha mais conveniente ou para uma outra aplicação. De novo, dependendo do que falar a resolução para híbridos e sistemas de armazenamento no Brasil. Eu posso ter armazenamento funcionando integrado com gerador a diesel para sazonalidades. Eu posso ter inúmeras aplicações, né? O céu é o limite para armazenamento, realmente. Então, sistema isolado, Marcelo. Isso. E assim, eu falei do problema, né, e não falei da solução. Peço até desculpa. Quando a gente fala da questão do custo e também da questão do calcanhar de Aquiles do sistema de armazenamento, que é a questão do custo de importação, da taxa de importação, né? O que a BYD está fazendo para combater isso? A gente está inaugurando a nossa fábrica de baterias de lítio. Então, o que a BYD faz com isso? Ela elimina esse custo, né? Praticamente. Então, nós trazemos as nossas células inicialmente, montamos o nosso sistema aqui e derrubamos esse custo. Então, a BYD hoje está apta a produzir esses sistemas já em Manaus. Nossa fábrica está liberada, né? Mesmo com os problemas que agora os atuais, os problemas de Covid, enfim, a gente conseguiu deixar nossa fábrica liberada para produção. E no futuro a BYD pensa em produzir, uma vez que as maiores reservas de lítio estão na América do Sul, a BYD já tem o plano de construir a sua fábrica de células de baterias no Brasil. Então é um plano muito ousado, mas se tem alguma empresa que pode fazer isso hoje, é a BYD, né? Uma empresa que tem 2 fábricas já no Brasil, uma fábrica de painel e chassis de ônibus elétricos e também agora de baterias. Então não tenho dúvida que esse mercado crescendo no Brasil, a nível que temos capacidade de fazer ele crescer, a BYD vai sim investir, além da fábrica de baterias, em uma fábrica de células também de lítio no Brasil. Tudo para derrubar o custo. Perfeito. Quer comentar alguma coisa, Alessio? Tem, assim, mais um caso que essa questão a questão da arbitragem, né, que é absorver energia num horário mais barato e injetar num horário mais caro, né? Trabalhar com a curva de carga do consumidor. Depende de cada consumidor e tal, mas eu peguei um exemplo também de um consumidor atendido em média tensão, tarifa A4 verde, em que a diferença de custo de energia fora de ponta com ponta em torno de R$ 1,50, né?
Então, enquanto nesse outro exemplo lá da energia que está sendo jogada fora na solar, lá, por causa do sobredimensionamento, lá é R$1 por quilowatt-hora. Esse caso já vale R$1,50. Então, você pega 1 quilowatt-hora à noite, né, de madrugada, carrega, injeta na hora de ponta, ganha R$1,50 por quilowatt-hora. Então, já acelera mais, já fica... Talvez o Marcelo tenha até mais exemplos, assim, mais atrativo, né? Mas é só para ter uma ideia de grandeza disso aí. Perfeito. Já a gente tem locais, né, Alessio, onde esse delta, ele ultrapassa os R$2, né? Então, cada vez mais você tem... vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o solar, né? O solar, nós tínhamos 2 fatores que fizeram os projetos hoje a maioria deles se tornarem viáveis, que era o quê? Um aumento na conta de energia, né, no custo da energia, com a redução de preço, né? Então chegou uma hora que essas curvas elas se encontraram. E aí você teve ali a maioria dos projetos sendo viáveis com paybacks de 4 anos, 5 anos, no máximo 6 anos. Bateria, não tenho dúvida que vai acontecer a mesma coisa, tá, pessoal? Não tenho dúvida disso. Só mais um dado, né? Depois dos painéis fotovoltaicos, a tecnologia de renováveis que mais reduziu o custo foram as baterias a nível mundo, né? Nós temos grandes fabricantes na China, principalmente, fabricantes que não são do porte da BYD, mas chegam próximos. Então, fabricantes de 30 gigawatt-hora ano, 40, 50, né? E todos eles de ponta. Então, o mercado está crescendo muito, e também puxado por outras vertentes, como o próprio veículo elétrico e tudo mais, mobilidade. Então, isso faz com que o mercado como um todo, ele cresça, aumenta a competitividade, disponibilidade de material e o custo caia também, né? Perfeito. Só mais um comentário, por exemplo, a fotovoltaica, ela é atrativa também, é uma questão do terreno, né? Terreno mais barato. Então, o terreno é mais barato normalmente em lugar de ponta, o sistema é mais fraco, né? Então, às vezes, você chega num limite de capacidade de conexão de novas gerações e bateu naquele limite. Às vezes, a obra de reforço estrutural, vamos dizer, em termos regional, tem que fazer uma linha tipo aquela que eu comentei para vocês. Então, é outra questão que pode acontecer. No futuro, esses sistemas que são mais fracos, que já atingiram a capacidade de escoamento da geração, as usinas colocarem armazenamento e aproveitar aquele horário ali de noite e tudo mais, quer dizer, com aquela mesma demanda máxima, ele injetar muito mais energia. Então, é um ponto que pode acontecer no futuro também. Perfeito. Bacana. Acho que cenários aí tem bastante, né? Você queria comentar mais alguma coisinha, Marcelo? Só enfatizando isso que o Alessio comentou, né? É interessante, seria mais ou menos um complemento de demanda, né? Então, em uma certa região, eu tenho um limite de demanda que eu posso disponibilizar para aquele cliente. E é bem interessante, bem pertinente, que esse ESS que nós temos na nossa usina de P&D, no qual eu mostrei na apresentação, ele faz justamente esse papel de complemento de demanda. É um cliente que ele pediu ali 5 mega, né, para a distribuidora, e a distribuidora não pode disponibilizar aquilo. Limitou-se em 4.6. Então, ele fez uma usina em 4.6 AC, e nós fizemos a nossa usina ao lado de meio mega. E eu armazeno essa energia e eu faço um complemento de demanda para ele com o meu ESS. Olha que interessante, né? Então eu uso o ESS para fazer um complemento de demanda. É perfeita a situação, né? Então é só um dos exemplos, com ponta de linha, por exemplo, né? Final de linha. De novo, gente, realmente é um mundo que se abre para a gente fazer aí muita coisa com armazenamento. É o seguinte, bom, o papo tá bom, como a gente tá falando aqui, realmente tem muita coisa para discutir, mas eu prometi para Marcelo e Alessio que a gente ia fechar em uma hora e meia. Então esse horário está já batendo aí, que nem diz meu pai, a água tá batendo na bunda, né?
Então, eu vou agradecer, pessoal. Tem mais dúvidas aqui. Eu vou pedir que todo mundo que queira tirar suas dúvidas, escreva no chat, que eu vou copiar essas perguntas e vou passar para os nossos participantes de hoje, para eles responderem. Alessio, Marcelo, vocês se disponibilizam a poder responder essas perguntas depois, de modo offline? Com certeza. Sim. Com certeza, Pronto. Camila. Isso é um prazer. Então, eu quero agradecer, certo, vocês por estarem aqui, batendo esse papo com a gente. Acho que foi muito proveitoso, deu para tirar muita dúvida, certo? E vou passar a palavra para vocês para fazer as considerações finais aí do que vocês gostariam de passar para o pessoal. Pode começar, Marcelo, que você estava com a palavra. Ok. Primeiramente, agradecer, né, a você, Camila, ao Alessio, agradecer a todo mundo que está com a gente aí, nos assistindo, agradecer as perguntas, a interação, né? Para a gente é uma grande oportunidade estar falando de armazenamento, é a espinha dorsal da BYD. A BYD nasceu com baterias de lítio, é o que ela faz de melhor. Tudo que veio depois para a BYD, veículos elétricos, ônibus, Skyrail, né, os monotrilhos elétricos, todas as divisões foram graças às baterias da BYD de lítio. Então, quando a gente revoluciona essa química, lá no final da década de 90, a BYD ela chama a atenção do mundo inteiro, e esse crescimento é graças a isso. E quando a gente tem uma oportunidade como essa, né, uma oportunidade aí de ouro para falar de armazenamento, que é um dos pilares da eficiência energética, para a gente tem que agradecer muito aí o pessoal que está nos assistindo de novo, a você, Camila, ao Alessio, e sempre que precisarem, conte conosco, conte com a BYD. A gente está no Brasil, com fábricas no Brasil, com suporte local, oferecendo sistemas aqui com garantia do Brasil. Temos a nossa fábrica de baterias agora, então a gente quer segmentar esse mercado no Brasil e ajudar ele a crescer também. Conte conosco, obrigado mais uma vez, e a gente continua aí à inteira disposição de vocês. Perfeito. Jorge Lima aqui já tinha pedido para fazer uma pergunta e pediu para eu, por favor, abrir uma brechinha. Jorge, a pergunta realmente tem que ser ao vivo ou você poderia mandar offline? Se precisar ser ao vivo, manda aí. Vamos lá? Ao vivo, por favor, Camila. Vocês estão me ouvindo bem? Rapidinho, parabenizar pela organização, Camila. Ficou muito bacana. Muita gente participando, baluartes aqui da energia elétrica do meu estado do Ceará, que é o Jurandir Picanço, tá aí, estava também o Lauro Fiuza, tem aqui os consultores da nossa empresa aqui, o Zé Carlos Braga e o Arthur Braga, que o Marcelo até conhece, tá? Parabéns pela organização. Eu sou o Jorge Lima da Uruquê Energias Renováveis. Aqui a gente está desenvolvendo no Ceará 2 gigawatts de energia solar, certo, Marcelo? E a gente é um dos maiores entusiastas do setor de armazenamento. A gente está incluindo no nosso business plan a inserção já de armazenamento de energia. Ainda não se viabiliza com a atual regulação que a gente tem, né? Pode se viabilizar, a gente vislumbra aí que se viabilize quando a gente tiver aí a arbitragem ou serviços ancilares, certo? Mas a minha pergunta é bem simples. Gostei da ideia de vocês de montar a fábrica aqui no Brasil. Isso é uma excelente notícia que cortaria aquela questão dos impostos, tá? Agora eu pergunto, tendo em vista o tamanho do nosso projeto, os que vem por aí, qual é a capacidade prevista de produção de vocês? Você tem essa noção? Tá. Inicialmente, nossa capacidade produtiva parte de 1 gigawatt-hora ano, né? E isso, o nosso modelo de fabricação é um modelo SKD, ou seja, montagem de subconjuntos. Então, por enquanto, a gente traz a célula pronta da China, né? E nós temos a montagem dos demais componentes como subconjuntos do sistema, né? Mas o bacana disso, Jorge, é que essa capacidade produtiva ela pode ser expandida muito rapidamente, né? Uhum. Basicamente, você fala em sistemas de módulos. Então, você consegue ter essa expansão da capacidade muito rapidamente pela BYD, porque ela já tem muito know-how nisso, né? Empresa que fabrica mais de 65 gigawatt-hora ano. Então, para a gente é muito, muito fácil fazer isso
essa demanda, essa capacidade produtiva ser escalada a níveis aí superiores a 5 gigawatt-hora ano, chegando a 10 tranquilamente. Muito obrigado, Marcelo. Imagina, Jorge. Valeu. Obrigado a você. Obrigado, Jorge. Obrigado, Marcelo. Alessio, então, agora passo para você a palavra, para as suas palavras finais aí. Tá, Jorge. Camila, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí de estar participando, ao Marcelo pela parceria e a todos aí pela atenção, né? É uma oportunidade a gente trocar ideia, passar um pouco do que a gente tem de experiência e aprender, né, com quem está falando, até com as perguntas, né? E dizer que eu acho muito importante a gente procurar aprofundar cada vez mais, né, a engenharia nacional, aprender as novas tecnologias, pensar nas funcionalidades, né? O que a gente puder, lá na CEMIG, por exemplo, a gente tem muita interação com a ANEEL. Nós até fizemos um questionamento para a ANEEL a respeito da 482, né? Só um comentário, porque a 482 é só energia ou renovável, né? Ou então cogeração qualificada. Então, a gente fez o questionamento, é possível botar o sistema de armazenamento e ele pegar a energia da rede à noite e injetar no horário de ponta para instalações da 482? Ela vai aceitar isso? Porque ela vai pegar, não é energia necessariamente renovável, ele vai pegar da rede e devolver. É só um detalhe, né, mas algumas outras questões que a gente questionou, mas, enfim, eu estou disponível também para tentar responder as perguntas do que eu souber, e agradecer mais uma vez aí a oportunidade. Tá bom, então, muito obrigada novamente, Marcelo e Alessio, por aceitarem estar aqui participando desse bate-papo. Assim como o Alessio e o Marcelo já se botaram disponíveis, certo? Eu, Camila, também estou disponível, pessoal, para responder questionamentos que, por eventual, vocês tenham. O Smart Grid, o grupo trabalha nessa parte, então, nessa parte de integração de fontes renováveis e armazenamento com a rede elétrica. E tudo que vocês precisarem da gente, então, tanto daqui da UFPB, quanto também do I3E, do Young Professionals, do capítulo profissional, podem contar conosco, certo? Tá, Camila. Pode falar, Marcelo. Desculpa, só um adendo, eu não posso perder, eu sou comercial, eu não posso perder a oportunidade, né? Quando eu vejo uma oportunidade, eu fico inquieto, tá? É rapidinho. O Jorge comentou a respeito de 2 GB de fotovoltaica, né? A BYD é um dos grandes fabricantes de módulos fotovoltaicos também. Então a gente tem já módulos aí bifaciais que chegam a 530 watts, né? A preços extremamente competitivos. Então, se eu tiver a oportunidade depois, Jorge, de conversar com você, participar desse processo, para a gente vai ser uma honra. Eu vou pegar seu contato com o Arthur. Eu não sei se você já viu ele aí, o Arthur Braga, e aí a gente vai conversar. Tá, Camila, desculpa, eu não podia perder a oportunidade. Não tem problema, Marcelo. Se vocês colocarem os contatos de vocês no chat, seria ótimo, que daí os participantes podem entrar em contato. Eu vou até colocar aqui o meu também, para quem precisar, certo? Além das redes sociais que eu já tinha colocado no começo, todo mundo pode acessar aqui, certo, pessoal? Ok. Só para encerrar, pessoal, só agradecer novamente, agradecer vocês que estão ouvindo a gente aqui por 1h30, certo? Então, quase consegui cumprir o cronograma aqui, passou 6h31. E já adianto para vocês que semana que vem a gente vai ter um outro bate-papo, também um pouquinho com essa parte de baterias, acumuladores, mas não voltado para a rede elétrica. A gente vai ter um papo um pouco diferente, que vai ser voltado para carros elétricos, certo? Então já se sintam convidados para essa próxima edição. E uma boa semana e fiquem bem, certo, pessoal? Se cuidem. Obrigado, Camila. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço a todos aí. Pessoal.